A Anistia Internacional aprovou no último mês a solicitação da descriminalização da prostituição e de todos os aspectos do comércio sexual em uma intensa controvérsia com outras organizações mundiais. O projeto de resolução foi adotado em uma reunião em Dublin de 400 delegados de 70 seções nacionais da Anistia e é fruto de 2 anos de consultas. No mais perfeito estilo ONU, o voto de cada um dos mais diferentes países foi disputado por celebridades, militantes, feministas e lobistas, em uma fiérica troca de manifestos contra e a favor da nova política. O objetivo da discussão será estabelecer um marco jurídico no qual todas as atividades do comércio sexual sejam descriminalizadas. Seja para quem usufruir, seja para quem teoricamente vende. Uma pauta polêmica que gera uma série de controvérsias, uma vez que deixa à mercê a exploração sexual infantil e o tráfico de pessoas para abuso sexual. Ao mesmo tempo que a anistia discute a descriminalização, a emenda fala sobre a resolução existente na perseguição à prostituição infantil, ao tráfico de pessoas e, em geral, a qualquer prostituição forçada, e que seja garantido que os que queiram abandoná-la possam fazê-lo. A ONG faz a partir deste momento um apelo maior, uma campanha para que não haja perseguição de prostitutas, de clientes e administradores, casas que não forcem as mulheres, o ponto que provocou mais surpresa internacional. Em contramão à decisão da anistia, a coalizão contra o tráfico de mulheres publicou uma carta aberta assinada por atrizes como Kate Winslet e Mary Streep e por outras 8.500 pessoas, afirmando que a imagem da anistia seria gravemente prejudicada se esta resolução fosse aprovada. A organização Equality Now, que defende os direitos das mulheres, também concorda em descriminalizar o trabalho das prostitutas, mas se opõe firmemente a fazer o mesmo com clientes e administradores de casas de prostituição. A proliferação de legislação na Europa sobre a prostituição mostra que não há consenso. Há 2 meses, a França se uniu à minoria de países europeus que punem os clientes de prostitutas, que são Suécia, Noruega, Islândia e Reino Unido. Na maioria dos outros países europeus, a prostituição é regulada, como na Alemanha, Áustria, Holanda e Bélgica. O mundo vive uma onda conservadora e uma ânsia de legislar sobre as novas configurações das relações sexuais e amorosas, na esperança talvez de dar mais previsibilidade à vida cotidiana. Qual o caminho correto a seguir? Como proteger esses profissionais e como delimitar limites coerentes nos dias atuais? Bom, após você ter conferido essa matéria, e que é um alvo de críticas por veículos de imprensa, pessoas no mundo inteiro, a ONG de Direitos Humanos, a Anistia Internacional, aprovou no início do mês uma resolução permitindo a criação de uma campanha para proteger profissionais do sexo, que inclui a defesa total da descriminalização da atividade. Trata-se de uma realidade absurda, envolvendo mulheres, crianças, e isso também envolve o tráfico humano. Outros países adotam o chamado modelo nórdico, que pune quem compra, mas não quem vende. Essa regra vale na Suécia, na Noruega e na Islândia. E para falar disso hoje, nós temos à mesa aqui nossos convidados, nosso amigo, Dr. Jorge Lordello, que é especialista em segurança. Hoje a gente vai ter bastante coisa para falar, né, Dr. Jorge? É verdade. Todo mundo tem aquela frase que diz assim, bispa, prostituição é a profissão mais antiga do mundo. Realmente é a profissão antiga, não é a mais antiga do mundo, tivemos outras profissões. Mas nós temos aquelas pessoas que defendem que você legalize a prostituição como uma profissão, e tem aquelas pessoas que acham isso um absurdo, que você estaria estimulando que outras pessoas e outras moças e homens também se prostituíssem. Uma coisa é fato,
é uma profissão antiga, é uma profissão que nós encontramos em todas as cidades do mundo. E essa prostituta no Brasil, ela não é penalizada. A prostituição no Brasil, ela não é crime, mas aquela pessoa que explora a prostituição é considerado criminoso. E aquela pessoa que paga por uma prostituta, no Brasil, não é crime. No decorrer do programa, eu vou contar a história de um amigo que esteve recentemente em Miami e num hotel, uma moça muito bonita se aproximou. E daqui a pouco eu vou contar para os nossos telespectadores o final da história, porque ele ficou com medo de ser preso. Calma, calma, aguardem os próximos capítulos. Nós estamos sendo servidos agora aqui pelo chefe Raimundo, né, do Lejades, do Zuc. Muito obrigada, chefe. Esse filé trinchado com aligô, e você pode depois conferir também a nossa receita. Para também discutir aqui conosco, nós estamos aqui com o doutor Alexandre Bess, psicólogo, e vai falar como é que funciona a mente de uma pessoa que, de repente, se entrega para esse tipo de atividade, por enquanto, né? Vamos colocar como atividade. Realmente, eu só estou habilitada a falar da parte humana que envolve isso. Acho que as leis vão caber aos nossos dois convidados, né? Mas ele falou de Miami, onde eu fiz a minha segunda especialização em psicologia lá, quando eu morei 2 anos, que eu sou especializado em relacionamentos também. Então eu sei exatamente o que ele quer dizer. Já até imagino o final da história. Vamos aguardar aqui. Vamos só dar o nosso bom dia com muita alegria para a doutora Cristina Branco Cabral, que é advogada, diretora-geral da Faculdade Paulista de Serviço Social de São Paulo, a FAPES, né? A FAPES. E é membro também da Comissão de Direito, de Educação e Formação da OAB. Muito prazer em recebê-la novamente aqui. Eu estou curiosa para saber o que aconteceu. Eu preciso aqui também agradecer a Rede TV, o doutor Jorge Dordello, ele tem o seu programa na Rede TV, né? Todas as semanas, semanalmente, aos sábados, e também está nas redes sociais todas. Eu te aconselho a seguir. O que aconteceu com o seu amigo? Aconteceu o seguinte, um grande amigo meu esteve agora em Miami, nas férias, e ele estava no hotel, no lobby do hotel, quando uma moça muito bonita se aproximou dele e começou a bater papo. Tá. E inicialmente ele achou muito estranho, porque ele falou, olha, eu não sou um homem bonito, como é que essa moça se aproxima com tanta facilidade e me dá bola? Que relógio ele estava usando? Ele falou que ele ficou assim, abismado. E naquele bate-papo, ele começou a conversar, quando a moça perguntou para ele, que falou, olha, vamos até o seu quarto. E naquele momento, ele imaginou que aquela moça fosse uma policial americana, porque lá você pode criar um flagrante, e se ele aceitasse pagar qualquer tipo de quantia para obter a sua satisfação sexual, ele poderia ser preso em flagrante. Então ele ficou assim, aceito ou não aceito? Aceito ou não aceito? E ele achou, é muita areia para o meu caminhão, e encerrou aquela história. Mas lá nos Estados Unidos, eu sei que muitos estados proíbem o pagamento. Aqui no Brasil, não. A pessoa que paga e a pessoa que faz, nenhuma delas ela não é punida. Agora, aquelas pessoas que mantêm casas de prostituição, que exploram essas meninas, e eu queria dar um conselho para os pais que estão nos assistindo, para um fato muito perigoso. Bispa, no Brasil inteiro são colocados anúncios dizendo o seguinte, e normalmente é relacionado a uma capital como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba. Fala assim, olha, estamos admitindo moças para trabalhar em hotéis, para trabalhar em restaurantes chiques, não sei o quê, e aí pagamos mais de 5 mil reais. E muitas meninas, 17, 18, 19 anos, querendo conhecer uma cidade grande e achando que vai ter esse emprego de 5 mil, ela larga a casa dos pais, migram para São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, acreditando que é um trabalho honesto. Chegando lá, Bispa, o que é? A pessoa ela é convencida a participar de prostituição. Ou até ameaçada. Ou até ameaçada. Ou coagida, né? Porque eles coagem, normalmente, se é tráfico internacional, como é o tema principal, tráfico de pessoas... Gente, aqui a Anistia Internacional está fazendo... numa ONG, meu Deus, reconhecida internacionalmente. Tem 2 pontos, né, Bispa? Tá querendo o reconhecimento disso como profissão. Não vai estimular mais ainda os casos que nós vemos todos os dias de moças que caem em situações como essas e vêm e são enclausuradas.
que são ameaçadas, Eles de tiram que passaporte. se elas derem parte, que a família vai morrer, exatamente. que vai fazer não sei o que com a mãe, que não sei o que lá. Segura o documento. Segura São quadrilhas, né? Esse é um tráfico, é um tipo de tráfico de pessoas. São quadrilhas no mundo Então, inteiro. Então, será que isso não vai estimular mais ainda? eu acho que eles você pensam- legalizar, já que no Brasil não é punido nem quem pratica e nem quem paga, será que aceitar uma lei dessa não vai, de repente, legalizar a barbaridade que a gente vê de moças que saem do interior? Não, eu estou falando moças, mas é moças e moços, né? Porque, E crianças. E crianças que são colocados em clausura, e aí, de repente, entra numa casa dessa, está tudo legalizado. É minha profissão. Gente, que isso? E digo mais, existe uma palavra que eu gosto muito, que é a modelação. Quando você legaliza, ou seja, a pessoa começa a adquirir uma profissão como essa, de uma maneira como qualquer outra, você faz o quê? Com que essas profissões chegam muito perto ao seu filho. Banaliza, né? Banaliza, Coisa há uma muito- banalização. E aí é óbvio que outras pessoas vão se interessar. A prostituição existe? Existe, mas ela é escondida. Você não anda pela rua, você não sabe, olha ali como é que funciona. Hoje na internet tem muito, mas o que estão pretendendo aqui no Brasil, até alguns deputados que defendem, é que a prostituta tenha carteira assinada. Gente, mas o que é isso? Eu não sei, alguém aqui concorda na mesa, por favor? Porque eu acho isso assim. Então, bom, então se já vai pôr. Porque se a gente for falar de que a pessoa trabalhe, um traficante também trabalha, um assaltante também trabalha, não é, doutora Odete? Porque ele fica de tocaia, ele gasta o seu tempo. Ele tem que vender o produto do roubo, né? Se eu for falar assim, em termos de atividade, que a pessoa tenha algum tipo de atividade que desprende seu tempo, sua inteligência e com rentabilidade, então tudo isso que destrói a sociedade é a mesma coisa que eu falar, que eu legalizar uma praga na humanidade. Não sei. Eu acho que está meio na contramão também do que os países têm feito. Por exemplo, o Brasil, o Ministério da Justiça tem um decreto para tentar coibir esse tráfico internacional. Porque o Brasil é um dos países que tem mais... Que está na rota, né? Então, Bispo, na mente complicado. funciona assim, quando você tem uma atividade de prostituição, você tem que ter quem? Você tem aquela pessoa que tem que oferecer o produto, que seja o seu corpo, e aquela pessoa que compra aquele produto. Muito bem. Essa prostituição, não no caso de coação, no caso de um tráfico, de obrigação, porque a pessoa foi levada para fora, ela não tem o que fazer, ela é obrigada ali a ceder, porque senão ela pode morrer e outras Não coisas necessariamente para fora do país. Às vezes Sim, pode para ser fora do seu isso, ambiente, isso. né? Ou ela, saiu de um lugar exato. onde E ela está morava no e estado veio para um frágil, grande né? centro. Exato. Ela Ou está alguma fragilizada. pessoa Tem que... da sua família, alguma coisa assim. Essa prostituta que não tem esse tipo de situação, o que acontece? Ela pode ser induzida por alguma colega, por alguma pessoa, olha, vai lá, você vai ganhar um troco, alguma coisa assim, você vai ganhar uma grana e tal. Aí começa o quê? Começa a criar uma espécie de comportamento padronizado. Desse comportamento padronizado, o que acontece? Passa para si um hábito, e desse hábito passa-se por um vício. A gente não coloca a palavra mania aqui, porque mania é outra coisa. Mania está referindo só a patologia psiquiátrica e patologia psicanalítica, muito bem. Quando a pessoa entra numa situação de vício, porque o sexo pago, ele pode ser considerado um vício quando esse comportamento passa de 1 ou 2 vezes por mês. Pelo menos essa é a visão da psicologia. Tá? Exatamente. Quando uma pessoa é solteira e ela não quer um compromisso com ninguém, é o direito dela. Ela não é obrigada a casar, porque, enfim, ela é feliz solteira, o problema é dela. Ela pode sair com quem ela quiser, desde também que ela respeite essa condição da frequência. Qualquer comportamento que envolve situações de risco ou situações não permitidas como essas, por exemplo, você tem que ter o quê? A quantia tem que ser muito baixa, perto do zero. Qualquer número que esteja acima do zero ali é considerado já um vício, um comportamento patológico, onde você não consegue mais retroceder. No caso da prostituição, especificamente, não existe química corporal, mas existe a química cerebral, mental. Porque aí você pode envolver carência, você pode envolver algum tipo de transtorno sexual, que essa pessoa eventualmente tem, algum tipo de fantasia sexual, e o cara, poxa, eu sou casado com ela, não sou, mas eu sou casado com ela, mas eu posso ter esse gosto, esse desejo, e ela não pode me satisfazer. Vai procurar uma pessoa especializada nisso. Pode sim também ser um vício.
A mente Quer dizer, é uma pessoa desequilibrada. É isso que você está me falando. Eu não sei se a psicologia não usaria essa palavra. Ela, o que é? A psicologia equilibrada? Usa... Não, também não. A gente usa... Não, aí a gente vai entrar na classificação... O que é o... Não, aí a gente vai entrar na classificação... Isso a psicologia fala, legal, né? Que é o chamado desvio de conduta sexual. Também, é isso que eu ia falar agora. Outra palestra. Desvio de conduta sexual. Ele tirou a minha... Isso é equilibrado? Então, desvio. Quem poderia ter Ele tirou a acesso minha isso fala. com outras pessoas. Mas também se pode ser classificado como um transtorno obsessivo compulsivo na sua pior vertente, que é a sexual. Quem tem isso... Esse transtorno, uma pessoa transtornada no meio da rua. É viciado em sexo, né? Sem roupa, sem uma roupa. pessoa transtornada no meio da rua, sem roupa, doutor Nordelo. É uma desequilibrada. Assim, nesse caso, sim. Normal ela não é. Não, assim, né? O que isso traz para a sociedade? O problema é que traz assim, segurança para a sociedade? O transtorno obsessivo compulsivo na sua vertente sexual é o pior tipo de transtorno de obsessão e compulsão que possa ter. E o mais difícil de retroceder. Michael Douglas tinha, passou por um tratamento imenso, conseguiu casar com uma bela mulher que conseguia satisfazer as suas necessidades sexuais e mentais. Dizem que a Sharon Stone também, depois daquele filme que eles Mas fizeram, é né? Os evidente dois que também a ficaram pessoa separados. ela tem uma compulsão por sexo, mas ela Isso. procura pessoas da sociedade, que ela convive. Tá. Agora, a prostituição, as moças e os homens estão em busca de dinheiro. Dinheiro. Estão O em busca de pressuposto é comprar. econômico. E, na verdade, essa ganância. Elas querem ter, com muita rapidez, um carro novo, poder viajar, coisa, vida uma bolsa fácil, de né? marca, Que não é. rapidamente. Então, na realidade, a gente percebe que o dinheiro faz com que a pessoa venda o seu corpo e ela passa a se acostumar com o luxo em que ela vive. Exatamente, que é aquele vício que eu falei. Ele tem razão. É que no caso do Michael Douglas, ele conseguiu resolver a compulsão dele com a da mulher. Agora, gente... Agora, tem gente que não consegue. Mas ele está certo. As nossas o pressuposto leis. é econômico. Não tem econômico. previsão, como o Lordelo falou. Artigo 230 do Código Penal diz que não é crime se prostituir. O homem ou a mulher que deixa usar o próprio corpo, porque ele considera que é o corpo dele, ele faz o que ele quiser. Mas ele fala da exploração do corpo do terceiro, que é o rufianismo, né? Que no Código Penal chama rufianismo, que são as casas de exploração, o homem que explora a mulher, né? O famoso cafetão. Se passa essa lei, o rufianismo... Não vai mais ser crime, né? Não, ele vira empresário. Aí ele vira Empresário empresário. do ramo Do do ser sexo. humano. Não, ele vira Do ramo do empresário. sexo. A gente volta para um estilo escravidão, Não, ele né? vira empresário. Ele Porque vira empresário. vai manter cativo, porque a gente vê que as pessoas que estão lá alimentando esse tipo de gente, a maioria também é drogada. Então, Não tem dúvida. A prostituição está ligada à noite, à bebida e à droga. Porque a pessoa, para Elas vendem, suportar, né, todos os dissabores que elas vão passar, Verdade. a droga tem que funciona usar como um droga. torpor ali para ela poder aguentar. Que é o câncer E mundial aí hoje. ela tem ela passa também a usar drogas que a mantém na prostituição. Agora, se legalizarem a prostituição, é óbvio que você vai ter que ter a figura do empresário, que vai gerenciar isso. Agora, o pior é o seguinte, eu entendo que cada vez mais a figura do rufião, ela está se exaurindo, por quê? Porque nós temos a internet. A internet virou um grande anunciante de garotos e garotas de programa. Então a pessoa clica, ela vai ter o quê? Books com uma facilidade que está na palma da mão. Books que há 20 anos atrás eram entregados somente pessoalmente. Então esse tal do agora book não, rosa agora todo hoje, mundo- a gente chama de book rosa digital. Hoje é muito Então mais hoje eu fácil, percebo né? que a moça não precisa ir para um local. Se ela tiver o mínimo de conhecimento e um smartphone na mão, ela faz a sua atividade sexual só aqui no telefone. Então o smartphone, o mundo digital, foi muito favorável para quem procura esse tipo de relação e para quem quer vender. E tem a impressão que vai ser aquela ideia da vida fácil, né? Que antigamente não chamava mulher de vida fácil. Só que E assim, como é todo esse recebe? componente. É um cartão de crédito que a pessoa Não, passa? hoje é interessante. A coisa está tão evoluída. Bispa, porque, assim, Bispa, assim Não, como passa uma no pessoa celular. vai na sua casa entregar uma pizza e vai com a maquininha na mão, a Hoje você tem prostituta aquele no também ela usa celular. a maquininha. Algumas Então, trabalham com antes de cartão. você acessar, Já tem você as passa o formas de seu pagamento. cartão. Você passa o cartão e já faz a E reserva. já tem as formas de pagamento ali discriminada, então... Só que um conhecido meu me ligou desesperado, ele perdeu um casamento porque ele procurou um anúncio na internet. Ele foi num determinado local onde tinha uma moça e ele pagou com um cartão de crédito. A esposa, curiosa na fatura do cartão,
verificou lá um dado, um nome, um valor X com uma coisa estranha. Foi pesquisar e chegou a uma casa de prostituição onde essa moça trabalhava e ela acabou com o casamento. Bom, a gente viu agora o caso de um governante lá de um dos estados dos Estados Unidos, né? Que pediu agora, se renunciou e tudo, porque ele mantinha uma situação como essa, parecida mais ou menos como essa. Né? Existem algumas lacunas no cérebro, porque a parte sexual do cérebro, ela está aqui no lobo temporal, tal, muito bem. E às vezes a pessoa tem essa necessidade por algumas deficiências na sua fase de desenvolvimento psicossexual, na sua fase de desenvolvimento infantil, e pode gerar no futuro esse tipo de comportamento. Isso é um distúrbio, doutor? Distúrbio sexual. Existe isso? Porque, na realidade, assim, o sexo, o bispa, veja, ele tem que ser uma questão de prazer, não uma questão de troca monetária, entende? Então, assim, o sexo tem que oferecer o quê? Prazer, contentamento. Por isso que a grande maioria das mulheres... É um distúrbio parecido a uma pessoa que é drogada? Porque uma pessoa que é drogada, de repente, ela busca um prazer. Sim, é um vício. Uma pessoa que é alcoólatra. Sim, pode ser, mas é diferente. As prostitutas falam que é um modo de vida para ganhar dinheiro. Isso. Algumas que elas não sentem nada. Não, algumas podem a grande maioria não sente. Querem, é uma maneira Exatamente. de você comprar o seu carro, de você comprar a sua bolsa, de você poder gastar dinheiro. Em tese, como disse a doutora, vida fácil. Isso. E não é. Deixa eu só dar dois exemplos que eu acho que... Isso é vida fácil? Não. Porque a pessoa se destrói. Se destrói, tem que usar droga, não tem mais vida, não consegue ter um relacionamento. Isso. Ela não tem vida. Ela Eu acaba acho com a vida que dela para ganhar um dinheiro rápido. 90% do doutor dela está corretíssimo. Eu só me permite dar dois exemplos que eu acompanhei nos Estados Unidos mesmo, quando eu estava fazendo minha especialização lá. Tinha uma moça lá nos Estados Unidos, caso verídico, não posso falar o nome, mas caso verídico, apesar que é outro país, mas enfim. Essa moça perdeu a mãe muito jovem, o pai, com uma estrutura econômica abastadíssima, dava tudo para ela, menos o quê? Menos o amor e menos o sentimento. Esse pai ficou muito revoltado com a morte dessa mãe e preferiu não mais se relacionar com ninguém. Problema dele. E só começava a sair com prostitutas. E a filha descobriu. A filha é formada em economia, uma mega empresa, tal, enfim. O que ela fez? Essa menina começou a se disfarçar de prostituta, não pelo dinheiro, e começou a assassinar os... As prostitutas? Não. Os clientes mais velhos na idade do pai, fazendo uma transferência para o pai. Porque você não me deu carinho para mim, você está dando crédito para essas moças. Então, era isso o que ela estava fazendo. Teve na Suíça uma... Pelo amor de Deus, gente. Nesse caso, não então, é dinheiro. É o risco que tanto um quanto o outro... Exato. Elas morrem, as moças correm também. É um mundo onde acontecem mortes, até por causa do uso abusivo de drogas, onde a pessoa tem. E digo mais, vou trazer um caso aqui interessante, que é meio abafado, bispa. Muitos desses encontros são feitos em motéis. E existem muitas mortes em motel, por causa do uso de drogas. Onde a pessoa faz um abuso, tem uma parada cardíaca, ou foi socorrido, ou acaba vindo a morrer. Então, a prostituição está muito ligada ao abuso ou de bebida alcoólica ou de drogas, que na realidade acaba desintegrando. A sociedade. Porque se legaliza a prostituição, é mais um fator da sociedade para degradar a família. Desregrar. Ele está correto, porque a droga é o grande problema. Tem muita gente que pega uma prostituta apenas para ter o prazer da droga e tal. Também você fazer uso do seu corpo dessa forma também é um grande problema. É uma violência. A gente sempre fala que a única pessoa que vai ficar com você a vida inteira é você mesmo. Lógico. Você está se arrebentando, você vai ficar com o quê? Meu Deus do céu, é traumático. Nesse isso, caso né? que eu expliquei para a senhora dessa moça, você vê que aqui a questão não é monetária. Doutora, pelo amor de Jesus Cristo. Tem uma outra questão, teve uma cientista suíça, que ela era conhecida como a Dama da Tarde, esqueci o nome dela agora, mas foi um caso público. Ela era uma das grandes cientistas em biologia e tal, e tinha o prazer de ter uma agenda de 3, 4 clientes por tarde, porque era um fetiche dela. Não era dinheiro, não era nada, era uma necessidade de compulsão sexual que ela tinha. Ela não cobrava. Não. Ela punha anúncio, ela cobrava um jantar, alguma coisa assim, tal, sei lá, R$1, R$2. Era o prazer dela sair ali com alguém. Esse era o prazer dela. Quer dizer, notadamente você está me falando que essas pessoas têm
distúrbio. Sim, ligado geralmente... Você não quer falar que é desequilíbrio, né? Mas não, porque senão amanhã, se eu falar que é desequilíbrio, amanhã me processam. Então tá, não é desequilíbrio, gente. Não é. É um distúrbio. É um distúrbio sexual. Pode ser um distúrbio de identidade sexual, qual foi o que você falou? Uma compulsão. Isso, é a compulsão sexual. Desvio, desculpa. Um desvio. Isso. Quer dizer, você está, então, se expondo para alguém que não está equilibrado. E tá aí bom? você Que tem... o risco que essas moças correm também. E doenças, gente, doenças. Doença. Agora, o fato é tão curioso, o mundo está sofrendo uma transformação. Eu entrevistei uma moça na Rede TV, Bispa, onde ela faz os programas online. Já tem isso. Sexo virtual. Então a pessoa fica na casa dela, a pessoa paga pelo cartão e a pessoa fica se exibindo. É uma maneira de prostituição. Ou seja, é uma prostituição visual. Você só Ou não seja, tem um contato. Só não tem um contato físico. E ela disse que estava ganhando um bom dinheiro, onde ela colocava até um verdadeiro Big Brother na sua própria casa, onde algumas pessoas pagavam uma mensalidade para ter acesso a todas as câmeras da casa dela. Então, hoje é uma evolução muito grande e é um cuidado que a gente tem aqui, quando eu participo do seu programa, Bispo, é de alertar a pessoa que está em casa, porque eu recebi um e-mail recentemente que a mãe estava apavorada. Uma mãe deu um tablet para o filho de 4, 5 anos. Com 6 anos, essa mãe, o celular dela não estava funcionando, ela pegou o tablet do filho que estava dormindo. Quando ela pegou e abriu, ela começou a mexer, era só vídeos de pornografia. O filho de 6 anos. Pelo amor de Deus. Então, este garoto que com 6 anos está sendo estimulado com esse tipo de vídeo, quando ele tiver 11, 12, 13 anos, a gente sabe que ele vai buscar, de uma maneira muito mais cedo do que prevê, né, as pessoas, o quê? Uma satisfação, a gente não sabe como. Então, o risco que é... E a gente vê aquelas pessoas que matam, né? Esses crimes totalmente passionais, né? Porque a gente está falando só de moças, mas também tem esses garotos de programa. Quantos a gente vê no noticiário 99% são mortos, dos garotos de né, programas matam homens, 99,9%, está aqui o doutor para me contradizer ou endossar, usam drogas. Estou errado? É verdade. E só pensa em dinheiro. A gente está falando aqui Esses que mais ainda. existe o desvio, existe. Mas a grande vertente disso está aqui. Simplesmente Eu acho que é um completando o desvio que ele falou de caráter, agora, né? Para procurar ele isso, falou ganhar do sexo dinheiro dessa virtual. forma. Muito bem. Teve uma pesquisa agora na Inglaterra e nos Estados Unidos que detectou que jovens de 20, 25 anos estavam deixando de se relacionar com suas parceiras, namorada, noiva, não importa, intimamente. Você viu essa pesquisa? Para quê? Para apenas curtir o sexo virtual. Muito bem. O que eles estavam provocando? Eles estavam antecipando um transtorno que é muito normal em alguns homens, depois de uma certa idade, que é o transtorno de disfunção erétil. Você não consegue ter ereção, você não consegue mais ter relação sexual, porque tem um entupimento de veia da área genital e aí tem que ser cirurgia. O transtorno de disfunção erétil também pode ser totalmente emocional e muito comum em alguns homens. Mas essas pessoas, no entanto, estavam ali adiando em 40 anos esse transtorno por causa do sexo virtual. Não, estavam antecipando. Desculpa, eu falei errado. Antecipando em 40 anos por causa do comportamento compulsivo em ficar em frente à tela. Então, é isso que dá se você, de repente, aparecer uma lei dessa e você for favorável. Você está votando pela esterilização da sociedade, está votando... Fim dos relacionamentos, fim da família, da sociedade. Eu acho que o Estado ele tem que garantir. Desagregação da família. E o Estado tem que garantir isso, ele tem que garantir a segurança, né, disso, da família, não já estão querendo degringolar legalizar as tudo. drogas. Já estão querendo Já. que nesse país o seu filho está num ponto de ônibus e o cara está usando do lado maconha e cocaína e crack normal. E vai ser normal. Então, nós estamos virando um país que daqui a pouco tudo é normal. Então, criaram agora uma coisa em Brasília. Não, ele está usando o próprio corpo, ele faz o que bem quiser. Não é bem assim, porque você não está prejudicando só você. Você prejudica inicialmente a sua própria estrutura familiar. E o que você falou é uma rede de outros crimes e de outras situações que vão prejudicar a sociedade. Que precisam manter essa pessoa doente. Doente pode? Pode. Então, essa pessoa que está doente, está precisando de um tratamento mental... E agora preciso colocar do meu espiritual. Porque é impossível que alguém que seja cheio de luz vá se entregar Se propor a isso. a uma coisa Só para completar dessa. aqui a parte psicológica, quando a gente fala em sexo pago, a gente está falando em fantasia. É o que a psicologia chama hoje de mundo mágico. Você vive no mundo mágico
e você é uma demanda que vem do seu inconsciente, você não consegue retroceder essa demanda porque vem ali, ela entra na forma de obsessão, lembrando que obsessão é ideias, pensamentos, imaginações, tudo aquilo que você acha. Essa é a demanda da obsessão mental. Não existe, Bispa, obsessão sem compulsão. As duas andam juntas. Não existe o transtorno obsessivo-compulsivo separado. Obsessão nunca pode ser desassociada da obsessão. Então, obsessão e compulsão. Compulsão é o ato em si. É aquilo que o cérebro manda para você e você tem que fazer. É a ação em si. Nossa, preciso fazer aquilo. Não, você vai lá e faz. Porque a luta que você tem é muito... Aí sim entra uma questão de química cerebral, aquilo que você falou, do vício. Também é um vício psicológico, mas que há alterações químicas. Então, a gente está aqui debatendo, a gente já precisa encerrar. Infelizmente. Né? Infelizmente, agora o nosso debate é um debate polêmico e extenso. Mas eu acho que hoje, aqui na nossa mesa, nós temos um consenso. Né? Então, gostaria que o Dr. Lordello fizesse as suas considerações finais sobre essa situação que está sendo promovida, essa campanha internacional que está sendo promovida pela Anistia Internacional. Bispa, eu vejo o nosso país com tantos problemas, né? E seria tão importante a gente debater problemas sérios que o país está enfrentando. E a gente está verificando que cada vez mais os problemas debatidos são problemas polêmicos e problemas que vão o quê? Desagregar a família brasileira que já está doente. Então, temas como a descriminalização das drogas, que está para ser votado no Supremo Tribunal Federal, essa questão agora de você legalizar profissões reconhecidamente problemáticas para a pessoa que está exercendo, e a Bispa colocou muito bem, daqui a pouco vender droga vai virar uma profissão. Vai virar uma profissão. Quer dizer, tudo nesse país parece que é normal. E o que eu acho que é normal são aqueles conceitos familiares que geram o quê? O amor entre aqueles que se conhecem, e com isso a sociedade vai prosperar. Infelizmente, nós estamos indo no caminho errado. Queria deixar meus contatos nas redes sociais, o meu Twitter, que é o @JorgeLordello, o Facebook e o Instagram, que é o Jorge Lordello Oficial, e agradecer a Rede TV que nos libera para estar aqui com a Bispa. Eu também quero agradecer demais, por favor. Obrigado, Bispo. Obrigado pela honra de estar aqui no seu programa. Espero que eu tenha contribuído dentro do ponto de vista psicológico, claro. Com certeza. Eu acho que, assim, é uma coisa muito importante. A gente está falando em caráter, tá? O caráter, ele se forma com a criação dos pais. E é muito importante a gente diferenciar. A psicologia diferencia educação de criação. Educação é a gente saber aqui comer, segurar uma taça de suco de uva, saber como pegar um garfo, falar uma língua. Quer dizer, um esperar o outro falar. Isso é educação. Falar um outro idioma, isso é educação formal, que não tem nada a ver com criação. O que molda a nossa personalidade não é a educação. O que molda a nossa personalidade é a criação, que começa no feto e termina aos 7 anos de idade. O aparelho mental, ele fecha aos 7 anos de idade. Tudo aquilo que você for no futuro foi o tratamento que você teve em casa. Então, crie seu filho com muito amor, com muito carinho, sempre dando o apoio necessário para que esse aparelho mental possa ali ser um aparelho mental suscetível a falar um não para qualquer coisa. Uma criança que está acostumada a escutar um não, ela vai ter o limite à frustração trabalhado e vai saber falar não, principalmente para o quê? Para as drogas ou qualquer situação desse tipo que a gente discutiu aqui. Doutora? Também gostaria de agradecer e fazer minhas palavras dos dois doutores e frisar que também eu acho que é dever do Estado proteger a sociedade como um todo desse tipo de situações desagradáveis e que só desagregam e trazem mais problemas, né? E também concordo com o doutor sobre a educação e a formação. Se você faz com que seu filho não tenha acesso a isso, seja uma criança, né? E depois vire um adolescente e um adulto normal, é muito mais fácil que ele não tenha acesso a esse tipo de coisa também. E eu queria deixar o site lá da faculdade, www.faps.br, e o meu Facebook é Cristina Cabral. Tá? Então tá aí os contatos, doutor, seus contatos? www.alexandrebess.com.br. Obrigado. É isso mesmo. Bom, eu quero dizer para você pensar bem, nós estamos num momento limítrofe da sociedade brasileira, onde existe uma corrente muito grande para dissolver o nosso país, para que a gente se perca, principalmente quebrando a unidade da família, fazendo com que os valores
familiares se percam. Se isso se perder, então a sociedade vai ser manipulada ao seu bel prazer, porque ela se torna uma sociedade viciada, se torna uma sociedade sem formação, sem educação e alimentada por migalhas, né? Então, vamos prestar atenção para que a gente possa recobrar a consciência, buscar a Deus e ver, eu posso fazer isso na luz? Isso é alguma coisa que me dignifica, que traz honra para a minha vida, que me faz bem? Se não é, não. Em todos os sentidos. No voto, dentro de casa, na discussão, no seu acesso particular ao seu aparelho, aí, seja ele qual for, celular, tablet, computador, que você possa pensar muito bem no que você faz hoje, porque é isso que vai ser o seu futuro. Deus abençoe, muito obrigada. Obrigado, Muito obrigada.